Olá, queridos. Bom dia a todos. Estava com muita saudade de vocês. É bom estar retornando o nosso trabalho de volta, né? Mesmo que de forma virtual. Mas em breve eu creio que nós estaremos todos juntos de novo, né? Nas nossas salas de aula, na nossa escola. Enquanto isso, a gente vai precisar reiniciar, retomar nossa vida em meio a essa pandemia que eu creio que está chegando ao fim. Bem, então a gente vai precisar retomar o nosso conteúdo. A gente vai precisar retomar, fazer uma revisão, porque eu creio que quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai precisar fazer a nossa avaliação. Então a gente vai retomar, né, o nosso conteúdo, aquilo que foi ministrado desde o primeiro dia de aula, ok? Para a gente não ficar, né, quando retornar de forma presencial, tendo que revisar tudo de volta, ok? Bem, então vamos lá. E para a gente iniciar, a gente vai falar sobre um assunto que nós já falamos em sala de aula, que é a paisagem, né? Como vocês podem ver na imagem, nós temos uma paisagem. E o que a gente define como paisagem? Porque a gente imagina logo paisagem, aquilo tudo que é bonito, que está belo, que está bem organizadinho. Mas nós já vimos que não é só isso que é paisagem. A paisagem a gente convive com ela no nosso dia a dia, né? As diferentes paisagens, quando a gente sai de casa, ou mesmo dentro da nossa casa, na nossa rua, onde a gente mora, na nossa escola, né? Nos livros a gente observa paisagens, nos computadores a gente observa paisagens, né? Paisagens que a gente pode verificá-las de modo real, né? Mas em geral, não é só isso que é paisagem. Para a geografia, paisagem é aquilo que a gente percebe no momento de uma olhada. É como se os nossos olhos fossem uma máquina fotográfica ou então a câmera de um celular, que a gente percebesse não só com a nossa visão, mas com os outros sentidos, né? Com a audição, o olfato, com o tato, a gente percebesse que ao nosso redor existe uma paisagem. Ok? Então, a paisagem não é só aquilo que é belo, mas é o conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local. Ok? E é aí nessa paisagem que a gente vai perceber os elementos naturais. Você pode perceber nessa paisagem que está aí no canto superior da sua tela. Você vê uma paisagem que apresenta elementos naturais e outra paisagem que apresenta elementos culturais ou humanizados. E o que são os elementos naturais que compõem a paisagem? São aqueles que foram construídos pela natureza, né? Que são as florestas, como você pode ver, o relevo, as montanhas, as depressões, planícies, né? Os rios que você percebe aí também nessa imagem, né? Bem, isso a gente chama de elementos naturais da paisagem. E o que são os elementos culturais ou humanizados? São aqueles que são construídos por nós, pelos seres humanos. Então, paisagem cultural, a paisagem, ela tem elementos naturais e ou elementos culturais ou humanizados. Os elementos culturais ou humanizados são os prédios, as pontes, casas, plantações, rodovias, né? E esses elementos são os elementos que foram criados pela ação do homem, ok? E aí a gente vai definir a partir desses elementos o que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem cultural. O que é uma paisagem natural? É uma paisagem que existem poucos elementos culturais ou quase nenhum, né? Ou seja, apresenta
ou apenas elementos naturais ou pouquíssimos ou quase insignificantes elementos culturais. Então, são as paisagens naturais onde a intervenção humana ela é muito pequena, ela é imperceptível, né, ou inexistente. E hoje há ainda paisagens onde há o predomínio de elementos naturais. A gente pode perceber trechos, partes de uma floresta onde o homem ainda não chegou, não interviu de maneira mais evidente, né? A gente pode perceber, por exemplo, o alto de uma montanha ou uma região polar bem afastada, né, ou desértica. São regiões que o homem tem dificuldade de chegar. Então, essas regiões são áreas chamadas anecúmenas ou áreas de difícil habitabilidade, difícil acesso, né? E essas paisagens, normalmente, elas são alteradas por fenômenos naturais, né? Que podem ser a chuva, o vento, né? Entre outros tantos fatores naturais que podem alterar essa nossa paisagem, né? A ação das águas, dos ventos, terremotos, ok? Mas também nós temos as paisagens culturais, né? Essas paisagens você pode identificar o predomínio dos elementos culturais, ou seja, onde há o predomínio daqueles elementos que foram construídos por nós, pelos seres humanos, pelo homem, né? E essa paisagem cultural ela é muito importante para a gente compreender o mundo. Através dessa paisagem, a gente pode ler a história, né, dessa região onde está situada essa paisagem. A gente pode estudar a história das pessoas que ali habitam. Por quê? Porque a paisagem cultural é um reflexo das pessoas que lá habitam, ok? Ela pode revelar tantos aspectos culturais, mas também pode revelar aspectos, né, históricos. Aspectos históricos ao longo da história, como foi construída essa paisagem, ok? E as paisagens, a gente diz que ela é dinâmica. Por que a paisagem ela é dita dinâmica? É porque ela está em constante transformação. E essa transformação ela pode ser pela própria natureza, pela ação da própria natureza, como eu falei anteriormente, um terremoto, chuvas, ou ação do vento, né, atividade vulcânica, erosão. Bem, esses são os elementos naturais, mas também que a gente diz esses elementos naturais são as mudanças abióticas, ou seja, daqueles elementos sem vida. Mas os principais responsáveis pela transformação da paisagem é o ser humano. E aí o ser humano, junto com a vegetação e com os animais, eles perfazem as mudanças que nós chamamos de bióticas. São as transformações nas paisagens que são feitas por seres vivos. Aí na imagem você pode perceber uma imagem do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, o antes e o depois. E aí você pode perceber a quantidade de transformações, né, que aconteceram ao longo do tempo nessa paisagem. Ok? Nas imagens você percebe algumas paisagens naturais que ainda estão preservadas, né? Então, são paisagens que sofreram pequenas intervenções humanas e elas precisam ser preservadas. Por que elas precisam ser preservadas? Elas precisam ser preservadas por causa da manutenção da vida, né? A nossa vida depende da manutenção da paisagem. A nossa vida depende da preservação dessas paisagens. As paisagens precisam ser preservadas também porque imagina que a cura de muitas doenças podem estar aí numa árvore dessa ou num ser vivo, num pequeno ser vivo,
A pesquisa científica depende da preservação dessas paisagens, entre outros tantos fatores, ok? Por exemplo, o clima no planeta depende da preservação das florestas. Então, são vários fatores que vão justificar a preservação dessas paisagens naturais. Queridos, eu estava com muita saudade de vocês, né? Eu espero que para esse nosso primeiro contato você tenha gostado, você aproveite o máximo. Essa aula ela foi feita com muito esmero, tá? com muito carinho para você. Na próxima aula eu vou estar enviando o exercício para a gente fazer em cima dessa aula que foi ministrada agora, ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Obrigado mais uma vez.